que a gente entre nessa boa sintonia. Divino e amado Mestre Jesus, agradecemos por esse momento, por esse estudo de hoje. Os irmãos que nos acompanham nesse estudo estejam presentes, para que possam nos ajudar no nosso nos esclarecimentos, que possamos absorver todo esse ensinamento. E agradecemos, Senhor, por tudo, por nosso dia, por estarmos aqui reunidos. Senhor, nos intui, nos abençoe e nos guia, hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Então, boa noite a Lia e todos que estão chegando aos poucos. Estamos no capítulo 3. Boa noite. Boa. Desenvolvimento mediúnico. Então, recapitulando rapidamente. André Luiz retira da sua folga, já que ele é um trabalhador desse centro espírita, que Alexandre é o dirigente há 9 anos. Ele se preparou no livro Os Mensageiros, agora é um trabalhador da casa espírita. Então ele falou que retira dos momentos de folga dele para aprender mais, já que ele estava ávido por aprender, e seguindo o Alexandre. Boa noite. Depois ele seguirá outros, boa noite, nos outros livros em diante. Então, interessante que ele é um trabalho voluntário dele, não é um trabalho remunerado. Os livros não foram remunerados. Os trabalhos remunerados dele, bônus horas, é conquanto trabalhador do centro. Observamos o primeiro candidato ao desenvolvimento mediúnico, que o movimento espírita chama de educação da mediunidade. A gente repete isso, mas André Luiz não sai de Kardec, utiliza até o mesmo termo, desenvolvimento mediúnico, que é aquilo que está em germe, envolvido com o estudo e com a prática, a gente retira o véu, né, que envolve para fazer brilhar. Vimos o primeiro rapaz que tenta a psicografia, mas assim como muita gente pensa que, como ele encerrou, nós encerramos, né? O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma separada do corpo físico. Então, a tentação vem da carne, do corpo físico, né? Aquilo que foi dogmatizado e propalado pelas religiões, né, ocidentes, né? Então, não, eu pequei porque a carne é fraca. Jesus falou isso, né? É claro. Em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que é isso? A encarnação. A encarnação, pelo esquecimento do passado, muitos de nós fraquejamos. Então o mestre sabe disso. Ele fala, em verdade, o espírito está pronto. Sai preparado do mundo espiritual. Mas quando mergulha na carne, sofrendo o esquecimento, pode sucumbir. Porque ele advertiu, sabia que não seria fácil. Mas não é que a carne vai influenciar o espírito. O espírito é que domina as suas ações utilizando o corpo físico. E ele acha, como todo mundo, que mediunidade é uma coisa, religião é uma coisa, minha vida particular é outra. Eu faço o que bem entende. Então o primeiro rapaz foi, boa noite, desvios na conduta sexual. O segundo é outro altamente comum. André Luiz traz isso. São aqueles que entendem que, novamente, filho, lá fora é minha vida, eu faço o que eu quero. Eu continuo a beber. Já que o espiritismo não proíbe nada, não tem um guia que proíbe nada. Um dirigente de centro, né, pelo menos sensato, né, vai proibir as pessoas de nada. Né? As pessoas esclarecem. Né? Qualquer atendente fraterno sabe disso. Não está ali para impedir as pessoas de fazerem nada. Vai escutar, apontar um rumo. Mas ele trabalhando com os guias não vai impor nada a ninguém. E esse que agora a gente vai ver é um cavalheiro que bebe, dado a bebidas. Boa noite mais uma vez a todos. E que também está
participando como eu e Lia, juntos que fomos, Jailson e tantos outros, no curso de desenvolvimento. Então imagine aqui, Lia, voltando ao passado. Quinta-feira de noite, eu, você, Chico, Conceição, Marcel, Fernando Maia, no curso, nos estudos teóricos, 1 ano e meio, 2 anos, depois as experimentações no Sementinha. Assim como foi no Raio de Luz, durante anos também, aos sábados de tarde, Itamar, Jurema, na Federação Espírita, que nós também participamos. Esses estão participando disso, não muda a essência. Então vamos lá. Novos mundos de pensamento, né? Já que ele viu o rapaz com excesso de álcool. Né? Então, peraí, controle sexual, né? Não é um fator de ordem moral que as religiões mandam. Ele viu os efeitos que está produzindo no corpo do rapaz. Por isso que Aniceto Alexandre falou, isso tem fator científico, ou seja, a ciência é que vai dizer, Lia, no futuro o que as religiões dizem. Meu filho, tenha controle na sua vida moral, na área sexual. É a ciência que vai dizer isso. A gente está estudando aquilo que um dia os cientistas, todos, médico clínico, tudo vai dizer. Como é que anda a sua vida sexual? Desregrada ou equilibrada? Que se for desregrada, você está buscando doença. Agora no álcool. Vamos lá. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que haviam sido terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia, né? Dicionário lá, que é patogenia, patogênese, desenvolvimento e origem das doenças e dos mecanismos que as provocam. Dicionário de Medicina, eu anotei aqui. No capítulo da patogenia em geral, as 2 últimas encarnações, André Luiz, ele foi médico. A primeira ele foi para umbral, a segunda não. Como Carlos Chagas, não. Hoje a gente já sabe disso, né? Ele foi para umbral na primeira encarnação dele, quando médico. Não é a primeira como espírito, é a primeira como médico. Na segunda ele foi o nosso grande Carlos Chagas, por isso que é um espírito que está sempre citando Einstein. É o único brasileiro que seria indicado ao Prêmio Nobel de Ciência. Uma autoridade, né? Tem a biografia dele. Então, descobriu a doença de Chagas, a doença do barbeiro. Então, não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro que tentava a psicografia. Então, o que causou espanto nele? Ele olhava, quando encarnava o corpo, os efeitos da doença. E aí vai buscando a doença. Qual o efeito do Covid? O macaco, quem comeu o macaco está doente. Tudo isso não está descartado, né? Mas ele está vendo, peraí, aquela pessoa é estéril. Vamos descobrir na base genética se o pai é estéril, o avô é estéril. Por que o jovem nasceu com a esterilidade? Por que a jovem não pode ter filho? A mulher. Vamos descobrir. Isso aqui na época dele não tinha, mas depois no futuro, o DNA, tudo aquilo ali, para ver se foi uma transmissão genética, se foi algum dano no transcorrer desde a infância até a sua idade adulta, enfim, o que ela fez de uso de bebida, de medicação, de algo que danificou. Mas ele agora está vendo outras causas, Lia. Né? Na mente nossa, na mente, que cria de uma maneira involuntária pela conduta bactérias mentais. Boa noite. Boa noite. Aqui ele chamou de bacilos psíquicos. Né? Então, bacilos psíquicos, ou ele falou, se quiser, melhor chame de larvas mentais. A conduta desregrada produz larvas que se ficam grudadas em nossa aura. E ele disse que não tem aparelho ainda humano, mesmo o microscópio que aumente 1 milhão de vezes, ele não vai ver isso, porque essa estrutura está ainda num estado de matéria que o Espiritismo chama de fluido. É um estado de matéria que os aparelhos não conseguem identificar, a não ser o clarividente, como Chico, e via a pessoa, ele falava, eu via como se fossem escorpiões, bichos, andando grudados em certas regiões do corpo, e tinha que abraçar aquelas pessoas, né? Orar por elas, né?
abraçando as pessoas. Ele fala na biografia, uma modelo visitou ele, lindíssima, lindíssima, invejada à época no Brasil. O corpo, a aura, né? Toda cheia de bichos. Ele cita, não cita o nome da moça, cheia de larvas, né, que ela produzia. Quando gente feia, né, ele faz uma imagem feia na estética da Terra, né, que não tem uma beleza de modelo, com a aura brilhante, né, produzindo flores e tudo mais, pela natureza equilibrada da pessoa, de vivência equilibrada. Mas vamos ver se conhecer esse novo rapaz, esse novo cavalheiro. Observe este amigo. Disse-me com autoridade: não sente um odor característico? Esse é fácil de identificar, né? Qualquer encarnado não precisa ser evidente para ver quando vai no centro alguém que é dado a bebida, né? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. O odor do álcool, né? Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Coitado do dirigente encarnado desse grupo de aprendiz e do pobre do mentor dessa casa, né? Que é o nosso Alexandre. Que turma! Um dado excesso de álcool com sexo. O outro vive no álcool, né? Bebe, mas vou pro centro. Bebi a noite inteira, até 1 da manhã, 2. Amanhã, 9 horas, experimentação. Então bebeu de dia mesmo, tomou os traguinhos e foi para o desenvolvimento de tarde. Veja que grupo. Tudo isso é desconhecimento, né? A gente está rindo aqui, mas é desconhecimento das pessoas. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. Então ele é um médico, ele vai ver aquilo que os aparelhos agora já estão identificando. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava sua influência até no bolo fecal, o álcool. A gente pensa que o álcool só vai para o fígado ali e rim, né? O álcool vai se espalhando em tudo, no aparelho gastrointestinal todo lá. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta. A veia porta é o grande tronco vascular que conduz ao fígado o sangue, ou seja, o sangue dele ensopado de aguardente, de álcool, né, levando para o fígado e para todos os outros escaninhos do organismo. Então essas figuras horripilantes a gente já sabe quem é, né? Larvas, né, que os aparelhos humanos não identificam. Bactérias, chame ela de bacilos, bactérias, enfim, como queiramos chamar. Eu anotei aqui no dicionário o que é bacilo, mas são isso mesmo. No dicionário atual. Lutando desesperadamente, essas figuras horripilantes, né, com os elementos sanguíneos mais novos. O músculo cardíaco produzindo, fazendo sangue endovenoso, venoso, enfim, toda aquela circulação mandando sangue novo, mas o álcool que ele bebeu horas antes, que permanece no organismo, com essas formas misturadas, estavam destruindo o sangue dele, né? O sangue saudável, né? Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada, do fígado, né? Enfim. Terrível engurgitamento, né? Olhei no dicionário, distensão dos vasos. O engurgitamento significa isso. Os vasos dele estão sendo dilatados pelo uso rotineiro, habitual
do álcool, né? Os lóbulos cilíndricos. Como é que alguém escreve isso, Ivonésio? Sem não ter nem o primeiro grau. Que médio absurdo, cara. Nessa encarnação não tinha nem o primário. Ele não teve como continuar, nem o primário. E escrevia isso de madrugada, até 3 da manhã, para dormir 3 horas. Lóbulos cilíndricos, saindo pela mão de Francisco Cândido Xavier. Como nós devemos a esse médico. Os lóbulos cilíndricos, modificados, abrigavam células doentes e empobrecidas. Lóbulos cilíndricos, dicionário atual, estruturas do fígado. Várias estão sendo destruídos pelo uso do álcool. O baço, e o baço tem muita importância. Lia, eu, Itamar, faz curso de passe, né? Onde é o esplênico, o centro esplênico, em cima do baço, né? Como é que os Ramatiz utilizam muito isso? Como é que você quer revitalizar seu sangue? Faça caminhada ao ar livre, né? Eles deitam em posição de lótus para o sol absorver do sol e fazer a limpeza a partir do centro esplênico que penetra o baço, que vai fazer a renovação do sangue. Mas o baço dele apresentava anomalias estranhas. Ou seja, ele recebe o passe lá de Lia e quando sai ele volta para o mesmo hábito. Aí as pessoas, como é que Lia pode garantir, se ele tiver com problema no baço, que ele vai ficar curado se ele não mudar a conduta dele? Achando que não, lá fora eu faço o que eu quero. Eu vi isso numa barbearia. O cara cortando meu cabelo, nunca esqueço isso, tem uns 15 anos. Eu estava com o livro espírita e o jovem falou: eu bebo muito, mas segunda-feira eu vou no centro aqui no Cabula e tomo um passe. Ele cortando meu cabelo cheio de álcool. Aí eu reponho, revitalizo o meu baço e tudo. Eu tomei até o curso. Eu digo, mas você não está fazendo esforço para mudar essa conduta? Que você se excede? Ah, não. Lá dentro eu vou e me renovo com passe. Diga, Tereza. Ô, Mário, me tira uma dúvida. Aqui ele encharca todo o organismo, né? Os órgãos. A pessoa que é. E aquele que se diz que bebe socialmente, bebe hoje, aí bebe São João, aí bebe Natal. Acontece da mesma forma? Bom, eu não sou médico, mas como espírita, eu posso falar na área de espírita, né? É óbvio que na medicina, esse aí tem menos dano do que aquele que bebe sexta, sábado e domingo sempre. Isso aí é o que eu ouço como leigo, né? Como leigo, eu não sou médico, mas fica claro isso. O que fica também patente para mim é que no mundo espiritual, ele não está bebendo só, né? Agora é óbvio, do que já compreendemos à luz dos estudos e à luz da prática, nesses 25 anos, é que se eu fosse desencarnado e gostasse de beber sexta, sábado e domingo, e tem lá Ivonete que só bebe São João, e você que bebe todo dia, eu devo me aproximar de quem? Eu vou ter o meu interesse maior? De você, porque você tem o hábito da bebida. Você terá. E Ivonete só bebe quando tem uma festa. A gente vai ver nesse capítulo, nesse livro aqui. Eu estou trazendo isso porque ele vai dizer depois, ninguém aqui está censurando alguém que vai para um casamento, um aniversário e toma um vinho, toma uma champanhe, toma um drink, porque o seu filho se casou, porque seu filho se formou. Porque fica claro, o espírito não pode ser, a gente não é ingênuo, a gente é racional. A gente pensa que os desencarnados são seres humanos. Então a gente vive no bom senso e na razão. Eu sou usuário de álcool, morri, estou desencarnado. Eu vou colar em Ivonete, que vai esperar o filho se formar, ou chegar a São João para tomar uma dose de licor e parar? Ou com você que bebe toda sexta, sábado e domingo? É aquele vício renitente, não é isso? É isso. Então Kardec, comemorando o Livro dos Espíritos, né, anotado lá pelo... O Livro dos Espíritos, o rapaz anotou na mão, me foge o nome do jornalista. Está esgotada a edição, mas na internet você acha o livro. Antes de Hitler, quando invadiu a França, mandou queimar tudo de Kardec. Tudo. Não interessava a ele. Mandou a SS queimar tudo. Uma coisa. Mas ele foi antes e anotou na mão. Anotou. Me esqueço o nome do jornalista, depois eu mando para você. Eu li o livro todinho pela internet. Kardec comemora com vinho.
Não tinha nada dessas prescrições. Ele está lá nos seus drinks, no vinho, com os amigos, comemorando as vendas da primeira edição. Então se reuniram, foi aí que ele conhece a Hermance Dufour, que o pai apresenta, a média historiadora Hermance Dufour, quando ele conhece a menina de 16 anos, impressionada que recebia o guia do centro dele e o guia da França, São Luís. E ela tem um transe, o senhor recebe, o seu centro é dirigido pelo guia da França, São Luís. Ele está tomando vinho, umas taças de vinho. Peraí, então Kardec está obsidiado? Não, a gente tem que ter bom senso. A gente tem que ter equilíbrio. Né? O espírito não é ingênuo. Não é ingênuo. Agora, aquele que está no hábito, né, é diferente. Esse rapaz aqui está no hábito. Não estou estimulando ninguém, pelo amor de Deus, a beber, ficar doido de São João para chegar para tomar uma garrafa. Que foi o estudo de Mário Sérgio. Ó. São João eu posso, não tem espírito nenhum. Aí eu tomo uma garrafa, 2 de licor, 3. Não estou dizendo isso. A gente vai ver o espírito Alexandre falando sobre isso. Ele vai citar nesse livro. Aí é que vai ter espírito, Mário. É. Então, porque às vezes a pessoa pega tudo ao pé da letra. Né? Então vamos lá. Depois, sempre aberto para quem quiser acrescentar. Cadê? Eu parei. Alguém me ajuda? Cadê? Os alcoólicos, né? Esclareceu Alexandre com grave entonação. Aniquilam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. É o que ele examinava quando encarnado. Com os aparelhos da agora, vai ver alguma coisa disso aí. Né? Rapaz, você está com o fígado acabado. Os aparelhos da agora. Mas isso são anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seus centros de equilíbrio vital. Aí os aparelhos humanos até agora não vê os centros do perispírito. Que um passista muito experiente, quando passa a mão lá, né, no longitudinal, vai ver, né, aqueles desvios nos centros de força, rugosidades, né? Às vezes a mão para, seja pela própria ação já da experiência do passista, ou seja do próprio guia, que ele começa a fazer maiores dispersões nos centros específicos, né? Que no caso dele seria o baço, o gástrico, que está tudo ensopado de álcool. Aí vai passando as mãos, né, para ver se dispersa, ou reequilibra, os centros estão quase parando, circulando, né? Quase circulando. É igual o médico olhou, sua pressão está 8 por meio, a minha pressão, né? Minha pressão sempre foi 12 por 8. O senhor tem insuficiência cardíaca, porque o seu coração faz um esforço muito grande para fazer passar o sangue pelas suas 3 veias obstruídas. Então, a pressão, coitado, ele está pegando lá. Eu digo, mas ele vai melhorar, porque eu já falei com ele, olha, faça a sua parte, viu? Porque senão você vai desencarnar comigo, sabe-se Deus que as mulheres só estão querendo ter um filho, até alguém adquirir as suas células aí no mundo espiritual novamente. Então, esse companheiro está desequilibrado em seus centros de equilíbrio vital, na sua vitalidade. É por isso que ele está pálido, desvitalizado. É aquela face do alcoolista, né? Aquela pele assim, já pálida, inchada, rosto inchado. Perda de fluido vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Então, glândula epífise e todas as outras. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares. Olha o Espírito revelando, José, o que a ciência diz hoje. O uso abusivo do álcool causa impotência sexual. Isso aqui é muito antes. O uso abusivo do álcool, meu filho, não vai deixar você excitadão, não. Ele causa impotência. Ó, o uso excessivo do álcool não prejudica só fígado e rim, não. Ele prejudica os seus centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares. Porque o álcool excessivo, olha o bom senso, o álcool excessivo não está estimulando ninguém a beber, São João, nada disso. Mas ele está dizendo que essa pessoa aqui tem um hábito, ele é um alcoolista.
O álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Não existia a palavra DNA nessa época, né? Então, aí ele está lá. Onde está a cromatina? No núcleo da célula. E aí está lá. Está aqui embaixo, anotada pela própria editora da FEB. A cromatina é constituída de quê? DNA. Ele não podia usar DNA. Não existia a palavra DNA. Ele está dizendo que o álcool atingia a cromatina. Atinge o DNA, certo? E isso vai influenciar, se eu tiver um filho, vai. Poderá provocar uma esterilidade? Poderá. Eu só me tornar estéril nessa ou na próxima, se eu sou um usuário de álcool. Então, é isso que ele está dizendo. Debalde trabalham os rins. Esse a gente sabe, né? Fígado e rim é o primeiro. Debalde, né? Em vão, trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância, em estudo, né? Álcool, anula diariamente grande número de néfrons, palavra da época já, a substância produzida pelos rins. O que é que ele vai ter? Todo mundo sabe, é a ciência. Cirrose. Elisângela deve ter visto. Cirrose hepática. Isso aí, ele vai. Aí a Elisângela vai perguntar ao guia. Não, fica tranquila. Isso aí são as anormalidades menores, minha filha. É a cirrose. Vou botar aqui a pessoa, já isso. Cirrose, para ele, é a normalidade menor. Né? Porque o rim dele está sendo todo dia, né? Pelo hábito dele, todo dia, entre aspas, tem gente que bebe todo dia. Né? Bombardeado, fígado, rim, estômago, glândula sexual, todo o álcool detona por dentro. Detona. O pâncreas, viciado, não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas, né? Larvas, bacilos mentais, bactérias mentais. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo. Aí já é o grau máximo, né? Que é aquele delírio tremens, esquizofrenia por uso abusivo de álcool, né? Loucura alcoólica, né? Que destrói o sistema nervoso. E não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe talvez impossível a continuação da vida física. Ou seja, então quando alguém chega lá, o bebum, diante de José para tomar o passe e que ele exala álcool, agradeça a Deus que ele tem as células sudoríparas, que está ele suando frio, aquele rosto pálido, está exalando, fazendo tirando os excessos. Se não houvesse essas glândulas, ele desencarnava para evaporar o odor do álcool. Ele desencarnava porque ele está jogando substâncias tóxicas. Então, olha se isso... Mas isso aí, peraí. Aí você dá um curso de passe. O passista, que é para mim a parte mais difícil nos cursos de passe que eu já dei. Né? Era aquela questão, né? Tereza, que não botar... A questão do conduta moral do passista. Ah, meu Deus. Essa vez a gente se torcendo. Aí o espiritismo não pode proibir ninguém de fumar, de beber, de controle sexual. Mas a gente lê isso aqui. Né? Eu tenho que ter um controle da minha vida sexual. Uma disciplina. Não é proibição. Disciplina. Ele não está falando de proibição. Eu estou lendo o que está aqui. Álcool excessivo, o homem alcoolista. Alcoolista é a palavra de agora. Ele é alcoólatra na época. Alcoolista. Mas você fala, essas pessoas não gostam. Aí eu vou lá, aplico o passe. Lá fora eu continuo com a mesma vida. Com a mesma vida. Olha o organismo dele como é que está. Por que essas larvas estão aonde? Estão agindo na primeira, onde ele vai doar. Quer dizer, José vai receber o passe. Aonde que José vai receber o primeiro passe? Ora, nos fluidos superiores, nas estruturas do seu corpo astral, do seu perispírito elevado. São os guias que trabalham isso. Mas a minha parte que eu dou, a gente já viu aqui, é chamado pelas doutrinas antigas de duplo etérico. André Luiz vai chamar sempre de corpo vital, o campo vital,
que é a mais próxima da aura, fotografada pelas máquinas Kirlian, né? Bem próximo. É esse o meu contributo. A minha parte vital, porque eu estou encarnado. Os guias vão trabalhar os fluidos da natureza, os fluidos astrais, passar por mim e captar de mim o meu fluido vital. Está encharcado de álcool. De álcool. Como é que eu vou passar isso para ela? Eu vou passar. Aí você fala isso para a pessoa que está no aprendizado, no desenvolvimento de passe, ele não gosta. Na mediúnica, o guia traz um espírito alcoólatra para que ele receba fluidos, matéria, energia material diferente, elevada, superior, e eu bebo lá fora. Aí quando ele incorpora em mim, eu transfiro dessa parte etérica, vital, da vitalidade, o álcool. O guia traz de propósito. Tem livros sobre isso. Alguns vão trazer. Que é para ver se eu me emendo. Acorda para a vida. Se emenda aí. Aí não consegue. Aí está lá a doutrinadora Tereza querendo controlar. O médium não tem controle. O médium não tem controle. Tereza não tem como invadir minha vida lá fora. É minha. O melino está feito com coisa que a gente analisa lá dentro. E mais Tereza vai dizer, mas eu lhe vi no barzinho. Aí eu vou no pescoço de Tereza. Aí lá dentro meio, o que você tem com a minha vida lá fora? O que você tem com a minha vida lá fora? Mas ao fazer isso eu demonstro que eu sou um grande ignorante, um grande pedra de tropeço no trabalho dos guias, como Jesus afirmaria. Eu sou uma pedra de tropeço. Então isso aqui é para eu mudar o estudo da mediunidade. E ele volta tudo para o campo moral. Você vai ver o livro todo. E cadê os fenômenos? Ele volta sempre para a parte moral. É por isso que os cursos são vazios. A pessoa quer ver o fenômeno, quer ver ali a se entortar todo, é o espírito pulando na cadeira. Mas quando passa que eu tenho que contribuir a partir da minha transformação moral, aí o negócio pega. Aí muita gente torce o nariz, fica de cara feia com o palestrante, se melindra com um, com o outro, sai do centro. Eu sempre tenho minha palavra certa para isso. Aprendi com um certo amigo já desencarnado, lá do Raio de Luz. Paciência. Fica quem tem que ficar. Está sempre aberto para quem quiser fazer. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. Então tem coisa aí incrível. Você não pode nem levar isso para palestra se for um público distante, você não consegue nem terminar, que é um verdadeiro bombardeio magnético. As pessoas torcendo o nariz, gente levantando, vai embora. Isso aí é um hipócrita, já bebeu muito, agora está falando isso aí. Vamos ver o outro, né? Agora é uma mulher, né? É só homem. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la, atencioso acrescentou: repare nesta nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Josi, você está assistindo alguma coisa? Está com a mão na cabeça, sentindo dor de cabeça? Eu tô com dor de cabeça só no lado só. Bote um pouco de água aí e vai bebendo. Já botei. Mas eu sei que é a visão. Tá. É porque eu li muito de tarde. O óculos deve estar já grau vencido, né? Aí isso causa mesmo. Aí, o estudo sabe separar o que é orgânico, o que é espiritual. É isso que o estudo proporciona, cara. Parabéns aí. Não é o espírito, não. É orgânico. Trocar, fazer exame de óculos. Exame da vista, né? Repare, né? Agora é uma candidata a média de psicofonia, né? Fraquíssima luz emanava de sua organização mental, né? Da glândula pineal, né? E desde o primeiro instante, notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. Sem nenhuma crítica, né? A mulher é gordinha, né? Mas aqui tem que ler
O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, né? Como é que alguém psicografa isso com menos do primário? A gente tem que botar para o dicionário, mas o que é isso? No século XXI, é o segmento do intestino grosso, esse tal do duodeno ao sigmoide. Intestino grosso. Francisco é de pasmar isso aí. Não tinha nem o primário. Notavam-se-lhe anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de um vasto alambique cheio de pastas de carne, caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. A mulher vai para o desenvolvimento da mediunidade. Cadê Ferreira? Ele está aí. Esse homem não come nada. Ele faz o que a ciência orienta agora. 12 horas, uma vez na semana, sem comer nada. Meu filho faz isso há 5 anos. Conversava com o Rafael, que faz isso há 20 anos, o vizinho. Ele tira 12 horas do dia para não comer nada. Eu achava que isso é uma bobagem, meu filho. Para ativar os neurônios, como a ciência, melhorar a sua capacidade de percepção das coisas do organismo. Meu filho falou, o senhor vai começar quando? Eu falei, daqui a 1000 anos. Uma reencarnação que eu nascer só filho seu. Daqui a 1000 anos. É um regime intermitente, né? Rafael faz isso, pô. Ele trabalha no polo. Né? Não é trabalho leve não, ele faz isso há 15 anos. Ele me falou ontem, sentado ali no meu neto joga bola. Quando ele foi... Aqui a gente faz, Mário. Que a gente pega, a gente toma café 6 e poucas, só 6 horas da manhã. Ele faz isso, João. Ou seja, a mulher encheu a pança. Mas encheu mesmo. Que eu vou incorporar o espírito, vai que o espírito suga tudo. Então ela botou logo comida aberta e foi para o desenvolvimento mediúnico. Tudo isso a gente está brincando, mas é 1945 livro e havia uma grande falta de conhecimento, né? Ninguém está criticando essas pessoas aqui. Então, em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, né? Aquele que é chamado de lombriga. Esse dá para conhecer, né? Muita verme, né? Aquilo ali, isso aí não é conhecido. Mas, sempre tem um mais, né? Além deles, divisava outros corpúsculos, semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Que troço é isso? Estrutura anatômica situada na transição entre a porção final do intestino delgado, chamada de íleo, e parte do intestino grosso, chamada de seco, sei lá. Então, ele olha o que a ciência vê. Lombriga, né? Verme. Né? Isso aí. Agora vamos ampliar sua visão para ver o que a ciência não tem aparelho para ver. Que está na estrutura do campo vital do perispírito. São esses bichos aí. Essas lesmas, essas larvas vorazes, né? Desvitalizando ela. Mas ela não está com a pança cheia? Mas está desvitalizada, vai morrer mais cedo. Ela precisa me nutrir. Ninguém está dizendo que não precisa se nutrir. O problema é que é o excesso. O excesso do sexo, o primeiro, excesso no uso do álcool e excesso agora na alimentação. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombro potencial de destruição. Então, na base do corpo é o perispírito. Essas larvas, essas lesmas que ele chama, vorazes, estão destruindo o campo vital, que é a estrutura que faz ponte com o corpo físico, e depois vai agir aonde? Através do corpo físico, se espalhando, né? Aquilo ali, e vão gerando tudo aquilo. O espiritismo mexe mesmo com a nossa percepção. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro.
Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Excessos. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para quê? Para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, desleixada na alimentação, caiu na glutonaria crassa. A mulher só pensa em comer, tornando-se presa de seres de baixa condição. Peraí, mas no centro não está vendo nenhum desses ao lado dele. Mas todos esses aqui, Josi, Elisângela e todos, os seus acompanhantes estão na porta do centro. A gente vai ver depois. Ó, às vezes não são maus. A gente vai ver, não vou dando spoiler, né? Perder a graça. Às vezes é um parente. Né? Um parente querido. Né? Que está esperando ela lá, não quer saber daquilo ali. Está esperando ela para comer junto, beber junto, fumar junto, fazer sexo junto. Às vezes não são maus. Né? Então, ela atrai pela essa busca, essa falta de equilíbrio no seu modo de alimentar. Imagine olhar a humanidade, cara. André Luiz não pôde passar tudo, né? Mas ele fala isso no livro Mensageiro. Ele disse, é nesse ou no outro, Libertação, ele olha, mas o guia não deixa ele falar. Ele fala, é como se fosse ele fala um termo prostituição, um termo assim terrível que ele não pode citar. 2 capítulos do livro Libertação ele teve que tirar. O presidente da FEB pediu, porque senão ia assombrar o povo. Aí ele falou pro Chico, mas que é verdade é. Mas como o senhor acha, ele pegou, retirou e Chico queimou os capítulos. Chico mas era verdade, para não assombrar quem fosse ler. Que é o livro menos lido, um dos menos lidos, né? Libertação, que é um livro que estuda as trevas. A gente chegará sobre ele. 5º livro. Se Deus permitir, né? Está aberto sempre, viu? Nós estamos aqui no estudo, todos nós já passamos por isso aqui, ou quase todos nós, né? Citei Lia porque era muito presente comigo, no Semente de Luz e tantos outros. Josi? Lá vai eu. É só uma dúvida, Mário. No caso aí, dos 3, né? Do álcool menos mal, mas do sexo e da comida. A gente, às vezes, tem uma identificação através do odor. Não, o álcool é fácil, né? Pelo odor, né? Isso. O odor, se eu uso álcool, você vai dizer lá, está sabendo álcool? Voltou a beber? Porque se o vapor exala, né? O outro também, né? Aquelas panças grandonas, né? Gordões, a barriga cheia. Aquela pessoa não come folha, né? Eu comecei a comer esse negócio e perdi 7 quilos. Até a nutricionista me chamou, falou, você tem que aumentar. Eu falei, mas tá como? Eu tenho que caminhar e comendo isso. Mudei um hábito de anos de carne, de gordura, não estou comendo açúcar. Como é que eu vou aumentar esses pesos? Era porque o senhor abaixou muito o peso. Então você conhece isso pela coisa. O sexo é só você conversar com ele. Exercício para ganhar massa muscular, Mário. É só caminhar. Não suplementar, porque ela não passou uma suplementação para você. Porque ela disse que não ia se meter nisso enquanto o cardiologista não me atendesse. Ah. Ela já isso vai falar agora? E do álcool? E do sexo? Conversa com ele. Hoje, sexta-feira, segunda-feira, converse com ele. Ele já está pensando sexta. Ou então ele passa, você viu a nova secretária que chegou? Você viu aquela menina? Corpão de violão. Ele volta de um assunto para o outro, só fala nisso. Só fala nisso. Você sabe que ele é um viciado em sexo. Então, tudo é fácil de ser identificado. Jailson agora? Mas é tipo assim, Mário, deixa eu te falar uma coisa. Desculpa aí, viu, Jailson? Quando você passa pela pessoa, entendeu? É como se você identificasse esse cheiro, que não é muito bom. É isso que eu estou entendendo, você vai falando. O álcool é fácil, né? Uma pessoa que é usuário de álcool, ele está sempre exalando algum odor de álcool. Uma pessoa que tenha dado a gordura, sem nenhuma crítica a ninguém, gordão e tudo mais, bastante gordo, ou ele tem algum problema endocrinológico, né? Porque nessa vida ele come folha e é gordo, aí ele tem que buscar um endocrinologista, porque provavelmente ele foi uma dessas pessoas que
que não teve equilíbrio na sua alimentação e agora vive no endocrinologista e não, mesmo comendo folha, e continua gordo. Então, o nosso propósito não é identificar, né? É de servir. Eu sei como você está falando. É de servir. Ele está identificando, por quê? Para dizer para mim, ó Sérgio, busca viver com equilíbrio no que come, no que bebe, no que faz da sua vida mental, porque isso vai ter consequência. Isso não é uma fala religiosa, é uma fala científica. Se você quer ter saúde agora e na próxima encarnação, comece a melhorar agora. Comece a melhorar. Diga, Jailson. Não, Sérgio, aí três coisas que prejudicam bastante o médium. O sexo desregrado, alimentação com bastante carne vermelha, essas coisas, e qual foi a outra? Me esqueci. E a bebida, pronto, e o álcool. Isso daí interfere bastante na quem é médio de trabalho. São as três coisas que vamos dizer assim, quando um médio está muito bombardeado de, vamos dizer assim, o mais leve, de carne, que é o comum que todo mundo come. Aí vai para uma reunião mediúnica, comeu bastante carne, essas coisas tudo, chega na mediúnica, os espíritos vão isolar ele, porque as miasmas que ele está conduzindo ali, ele chama até de podridão por dentro, aí aquilo fermenta, aquilo é um estrago gravíssimo numa mediúnica. Algum médium que chegar com o organismo todo bombardeado de carne, de álcool, de o sexo, tudo isso aí interfere no médio como é que chama? Um médio de comunicação. Isso vai interferir em todos na mediúnica. Porque o doutrinador também é médio, né? De inspiração. Mas você citou bem o outro, o ostensivo, como você está falando, de corporação. Olha aqui a resposta para isso. Eu li. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Ela está lá, concentrada, para essa glândula brilhar e receber, registrar pela mente dela, do espírito, e pela glândula pineal, conectar-se ao pensamento da entidade comunicante. A glândula está voltada para trabalhar, digerir aquilo que Jesus falou, digerir o que ela comeu em excesso. As glândulas dela e centros nervosos, os centros, estão trabalhando para atender às exigências do sistema nervoso. Como é que ela vai dar passe? Como é que vai receber? Imagine dando passe. O organismo dela, o centro, né? O centro gástrico está ali trabalhando em cima de todo o aparelho estomacal para digerir o excesso que ela provocou. Porque ela começa a suar frio e tudo mais. Imagina aplicando passe, suando gelado. Então, como é que vai ter conexão com o espírito nenhum? Ela não tem concentração, o corpo está sonolento, porque hoje já se sabe, quando você come muito, todo o sangue, tudo trabalha nessa área. É por isso que depois do almoço dá sono. Meu filho estuda sobre isso. Eu não sei os termos na medicina, mas tudo isso o organismo já se sabe hoje. É por isso que depois do almoço dá sono. Porque essa região será a área mais estudada do século XXI, como diz a alemã, que Haroldo Dias indicou para ler. É a área de atuação da ciência, o segundo cérebro, é o estômago. Viu, Sérgio? Rapidinho para concluir aqui. Agora eu vou entrar na sua vida agora. Você vem passando por fase na vida. Você se livrou do excesso de álcool, de bebida, se livrou do excesso de sexo, de tudo normal. Agora forçaram você a se livrar da carne agora. É isso. Eu falava isso. Aí foi uma Tereza, foi com alguém. Se não vai pelo. Não, foi com um amigo, Rafael. Esse que é 25 anos, e há 15 anos ele começou esse coisa, meu vizinho. Ele não é espírita, não. Ele é um leitor voraz, né? De tudo. Mas ele, é como diz na sua religião, né? Que ele lê, né? Não vai pelo amor, vai pela dor. Eu digo, ordinário. Aí foi para casa e dando risada ontem. E o final da história, Sérgio, o final da história você vai sair muito bem, de sair tranquilo. Isso aí foi um alerta para melhorar a sua mediunidade, para você. Você está precisando de uma reforma alimentar mesmo. É isso.
Ivan, meu filho, aí todos aí, que falam isso com a gente. E como não vai por amor, eu digo, mas rapaz, você nem espírita sabe mais do que está me ensinando do que os guias. Ele diz, não vai pelo amor, vai pela dor, né? E sai dando risada. Você me lembrou bem isso aí ontem. Vamos ler mais só um trechinho rápido, 5, 6 minutos, e abrir para quem quiser. E por que me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou, perante esses quadros, né? Dos 3, né? Pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta? Aí é que eu falei, quem é que vai fazer isso? Nós estamos fazendo agora. E vamos fazer depois, e depois, e depois. Ivonete, o trabalho só começou. Depois nas próximas. Porque a crosta, né, os encarnados, precisam desses esclarecimentos. Então você avaliou, Ivonete, ele está dizendo para André Luiz, as necessidades de educação para as pessoas no planeta, né? Porque quando falar sobre essa educação na sua vida sexual, na sua vida de relação, de bebida, de coisa, na sua vida da alimentação, deve ser tudo com equilíbrio. Quem vai levar é você, pelo exemplo, em outro lugar, enfim, desde o lar ao qual você reencarnar. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, esses, em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações, né? Já que aqui ainda estava muito presente, né? O espiritismo em todas as nações do planeta, principalmente os fenômenos, né? As manifestações, banhando as nações mais cultas da Terra, já que começou nos Estados Unidos, depois migrou para a Europa, né? Angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração. Foi isso, Jailson, que nós ouvimos no mundo espiritual antes de reencarnar. Como a gente viu no Livro Mensageiro. Os guias dizendo isso para você, para Itamar. Ó, vamos aproveitar essa onda. A terceira revelação chegou na Terra. O aviso em 1848. Migrou para a França, onde o Consolador está encarnado. Mas ninguém faz nada só. A gente precisa banhar as nações, né? As nações com esses conhecimentos novos, porque a Terra anda angustiada. E precisamos das melhores possibilidades de colaboração. Aí Teresa levantou o dedo, eu também lá, né? Eu quero colaborar. Né? Para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista. André Luiz pega tudo no ar, é aquilo que ele falou. Então Alexandre está falando assim, peraí, eu vou para casa quarta-feira aplicar um passe, eu estou integrando um movimento de levar conhecimento transformador a um planeta. Por que um planeta? Mas Cajazeira e o desencarnado que estão ali, que estão ouvindo a palestra, se esclarecendo, como eles vão reencarnar? Melhores, é o que se espera, né? Melhores, 1 ano, 2 anos, acolhido pelos guias do centro, depois levado para o posto de socorro, né? Se esclarecendo, porque ouviu, eles voltarão melhores, né? Para o quê? Valorizar as oportunidades da sua próxima reencarnação, que são benditas, seja em qualquer área que for do planeta, de serviço e redenção. André Luiz compreendeu que ele falava do grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, centro espírita, como a gente chama, e não me enganava, porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente
Vou ler só um parágrafo e finalizar. O espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem. Porquanto, o que é que significa a mediunidade? Percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos. Para isso não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. Ponto final de hoje. Marquem aí, a gente volta relendo esse parágrafo, que ele vai dizer. Diga, Jesus. Não, eu queria só dar um alertazinho rapidinho aqui, que rapaz, Allan Kardec devia ser muito mais respeitado e mais lembrado e mais falado dele, porque esse cara foi um, eu não acho que não tem nem palavra para dizer quem foi ele, não. Ele foi um guerreiro, foi um soldado, foi um rapaz. Para nós, para a galera espírita, esse cara pode se considerar um rei das dificuldades, porque o que esse cara passou na vida, meu amigo, para deixar isso aí para nós, só quem sabe é ele mesmo, viu? Porque a maioria dos espíritos nem imagina o que ele sabe é só 5% do que o cara passou, que devia ser mais respeitado, mais passado a vida dele, para as pessoas saberem como é o sofrimento de quem trabalha por bem. Bem lembrado, Jesus. Bem, nunca deve ser esquecido. Afinal, que quando ele desencarna, a mulher dele, vasculhando as coisas dele, encontra uma nota que o historiador Marcel Sotomayor colocou na sua biografia. Você lê, você chora. Ele deixou escondido para a mulher nunca ver. Só quando ele morreu, ele fala, ele é mais ou menos assim: ele foi atacado, amigos me abandonaram, né? Perdi o prestígio do grande escritor, mas minha consciência segue em paz. Todos aqueles a quem eu encontrei no caminho, eu busquei, compreendendo as minhas parcas forças, mas que essa pessoa triste pudesse voltar a ter esperança em Jesus, em sua vida. É a única coisa que eu vou sair daqui, dessa encarnação, sentindo a alegria de ter servido ao meu mestre. Ele coloca isso lá, a Marcel botou. Mas teve, viu, Sérgio? Mas teve mas todo grande homem, coisa, sempre se fala, tem esse ditado, precisa de uma grande mulher do lado, e ele teve uma que merece também respeito também e tudo. E, rapaz, a maioria de trabalhador espírita talvez não desenvolve o trabalho que é para desenvolver, porque 50% só não tá afinado com a parceria, que é complicado, viu? Mas ele deu sorte que teve uma guerreira que ajudou ele bastante aí. E também, né, as guerreiras mulheres, agora sim, sexta-feira, que é o final de semana, porque ontem as mulheres também precisam de homens, né, que as ajudem, né, porque o que tem de homem atrapalhando as tarefas dela, né, as tarefas dela. É isso que quando eu falei assim, é porque eu não tenho esse grau de conhecimento todo, mas quando eu falo assim, não é homem e mulher, não. É os dois lados, é homem e mulher que um vai atrapalhar na vida do outro, em vez de contribuir, atrapalha mais do que ajuda. A prova. E você está sabido mesmo. Porque quando o Edivaldo falou isso, numa plateia, atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Aí Joana se apresentou para ele, olhou para a cara dele com a mão assim, atrás? Por que atrás? O povo olhando para ele sem graça, ao lado, né? Aí Edivaldo, vou me corrigir, ao lado, já isso sabido, já foi ao lado de um grande homem, já isso falou certinho, deve existir uma grande mulher, ninguém faz nada só, sem um apoio. Sem apoio é bem difícil. Então, Marca, a gente voltará para esse capítulo, esse parágrafo, o Espiritismo Cristão, já que ele vai falar diretamente da nossa
tarefa dentro de uma casa espírita, que não é só, que é uma tarefa de ajuda à transformação da humanidade. Você olha um troço desse aí, então eu devo ter bastante compromisso, responsabilidade com aquilo que eu vou quando me dirijo ao centro. Mas diga. Parou em ativo do bem, não foi? Nós vamos começar em um espiritismo cristão. Voltar esse trechinho que eu li. Então, mais uma vez, agora sim, desejando um feliz final de semana das mães. Vamos fazer a nossa prece, já desejando a todas vocês, rogando ao Senhor Jesus, ao Espírito Maria de Nazaré, recordando cada um de nós, as nossas mãezinhas, as que estão encarnadas, as que encontram-se desencarnadas, para agradecer a elas a oportunidade, primeiro, da reencarnação. Sem ela, sem o contributo de nossos pais também, nós não estaríamos reencarnados. Mas a renúncia, talvez a palavra ou sentimento que fique na mente de todos nós, quando nos recordamos de nossas mães, é essa palavra, renúncia. Renúncia, muitas vezes, à própria vida. Engolir sapos de maridos intransigentes. Renunciar a noites de sono. Porque quando a gente está doente, elas não têm paz. Renunciar quando sai a compra do seu vestido, de sua sandália, mas que são pobres, e renunciam à compra para trazer mais uma coisa, mais um presente para o seu filho, sem cobrar nada, apenas amando-nos. Vale a pena nós orarmos a Deus por todas elas. Muito obrigado, mãezinha. Que os bons espíritos tenham a todas vós junto ao seu lado. Cumpristes uma missão sagrada. Fostes perfeitas? É claro que não. Contudo, fizeram o melhor conforme as vossas possibilidades. Que Jesus as abençoe agora e sempre. Que assim seja. Boa noite. Que assim seja. Assim seja. Boa noite. Feliz Dia das Mães, que é todo dia.